Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para refletirmos a palavra de Deus que nos encoraja, a palavra de Deus que reaviva a nossa fé. Hoje, dia 9 de dezembro, estamos aí vivenciando a quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento. Hoje, dia de São Juan Diego. Então, São Juan Diego, que no dia 9 de dezembro do ano de 1531, quando caminhava de madrugada para ir à igreja, cerca de 3h30, estando ele entre a vila e o monte, aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe a Juan Diego. É uma história muito bonita, muito significativa. Então hoje esse local é conhecido, como a Capela do Cerrinho. Então Nossa Senhora apareceu e falou com Juan Diego na sua língua nativa, dizendo que ele era o filho mais humilde, sobretudo o filho mais novo de Nossa Senhora. Então um exemplo muito bonito. Devemos assim procurarmos conhecermos a história desse santo que a igreja dedica sua memória no dia de hoje, Juan Diego. Hoje vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 11 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis afeiçoar a ele, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos assim vivenciando o tempo do Advento, que é o tempo de profunda espiritualidade. Esse tempo deve ser marcado pelo nosso desejo de conversão, que é algo fundamental para que possamos viver o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Então, percebemos nesse período do Advento que devemos assim estarmos sempre próximos a recebermos da palavra de Deus aquela mensagem que faz com que possamos deixar que Cristo renasça verdadeiramente em nosso coração. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, nenhum homem no Antigo Testamento é maior do que João. Entretanto, João Batista pertence ao Antigo Testamento, onde as profecias são anunciadas, e não ao Novo Testamento, onde elas já se realizam. Então perceba que o versículo 12 é de difícil interpretação. Provavelmente o evangelista quer mostrar que o reino é vítima de violência, porque a velha estrutura injusta resiste para que não seja destruída e reaja violentamente. Então essa violência dos que se opõem à vontade de Deus será experimentada pelo próprio Jesus em sua missão. Portanto, assim, referindo-se a João Batista como o maior entre os homens que já nasceram, Jesus, no entanto, observa que maior ainda do que ele, maior ainda do que João Batista, é todo aquele e aquela que possui o reino dos céus. O reino dos céus sofre a violência da mentalidade do mundo, que lhe é contraditória, mas é conquistada juntamente por aqueles e aquelas que são violentos e violentas, isto é, que se opõem ao modo de pensar e agir pregado por ele. O mundo em que vivemos nos ensina a pensar e agir completamente diferente do que prega o Evangelho de Jesus. Portanto, caros irmãos e irmãs, diante disso, podemos então fazer uma avaliação se já conquistamos de verdade o reino dos céus, examinando se os nossos pensamentos e ações estão ou não em conformidade com os valores evangélicos.
Por conseguinte, se seguimos a cartilha do mundo e pomos em prática o que ele nos orienta, estamos sendo covardes e ainda não conquistamos o reino dos céus. Portanto, precisamos ser os novos João Batistas, ter como ele um espírito depravador. Ele é o último profeta do Novo Testamento e veio com o mesmo espírito precursor de Elias, abrir para o povo um caminho de conversão, preparar este povo para ser batizado e aceitar a salvação de Jesus. Portanto, caros irmãos e irmãs, somos também os profetas desse novo tempo e, como eles, somos convocados a corajosamente bradar ao mundo que a salvação vem do Senhor Jesus. Portanto, caros irmãos e irmãs, você é uma pessoa firme e corajosa no enfrentamento dos favores que o mundo lhe tem oferecido? Você tem dado um exemplo na sua casa e no mundo de que o reino dos céus está acontecendo na sua vida? Reflita isso no dia de hoje. Pense um pouco. Você se considera um grande homem, uma grande mulher? Como tem acontecido o reino de Deus em sua vida, na vida de sua família? E peço ao Pai que nos dê força para combater os vícios e os pecados que nos impedem de aderir completamente ao reino de Deus. Peço ao Pai para que possamos suportar a violência dos que se opõem ao próprio reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, deixo a todos vocês um abraço fraterno. Que tenhamos assim uma quinta-feira cheia da graça de Deus. E que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.